Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao DNA Empreendedor, realização BeUp Educação. Meu nome é Vitor Rocha, sou CEO da BeUp e é um grande prazer estar aqui inaugurando esse programa que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir, vai ajudar você, empreendedor, ou você que deseja empreender, você que é aqui da região do Vale do Paraíba. E é claro que esse programa não é só para o Vale, é para o Brasil e para o mundo. E nós estamos hoje começando essa grande jornada e eu prometo realmente trazer muito conteúdo de qualidade para você que vai acompanhar todos os programas que nós vamos realizar a partir de hoje. O objetivo do DNA Empreendedor é o objetivo realmente de trazer conteúdo para você. Conteúdo de valor, com pessoas de valores, para que você realmente agregue conhecimento e leve esse conhecimento para a sua comunidade, para o seu negócio, para a sua família, para os seus colaboradores e realmente entenda o verdadeiro DNA que move pessoas a terem negócio nesse país. Na minha opinião, e na opinião também das pessoas que participam desse programa, que constroem esse programa, os heróis desse país são os empreendedores, e não só o empresário, mas aquele perfil de pessoa que tem o seu próprio propósito de ajudar pessoas através do empreendedorismo. Às vezes você, por exemplo, é um colaborador, você é um funcionário, mas você tem a veia empreendedora, que nós chamamos de intraempreendedor. Então, eu tenho certeza que se você acompanhar os programas, você vai melhorar de vida e você vai agregar muitas práticas à sua vida. E é claro que esse programa, conforme o condutor desse programa, Vitor, eu sou um cara muito descontraído. Então, o objetivo desse programa é levar descontração para que a gente curta a jornada de uma forma muito leve, Então, eu prometo para você que vai ser bastante engraçado. E para a gente dar início a esse programa, o meu primeiro convidado, que foi escolhido a dedo, é um cara que eu admiro demais, E quando a gente admira, a gente nós queremos estar próximo. Esse cara fundou uma empresa que tem feito muita diferença para a comunidade aqui local, mas principalmente para muitas vidas no Brasil inteiro. Ele tem mais de 200 colaboradores já transformados na empresa dele. E eu vou falar um pouquinho o currículo dele, Vou falar um pouquinho o currículo dele. 30 anos de experiência, sendo 20 anos no mercado corporativo, os últimos 10 anos como empreendedor. Ele é formado em administração e pós-graduado em marketing e especialização em finanças. E esse cara é o líder da Pontes Consórcio. Vem pra cá, grande Renato Souza. Tudo bom, Renatão? Tudo jóia, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você nesse primeiro episódio, dessa jornada que você tá iniciando. É uma jornada do DNA Empreendedor, então, assim, é uma jornada que, assim, se impactar 10% das pessoas que assistirem, tá ótimo. Se impactar 50%, melhor ainda. E se impactar 1%, já valeu. Se tiver uma pessoa mudada... Uma pessoa impactada, já vale. Já então, valeu, assim, estou aqui na mesma vibe, na mesma energia, um papo reto, sem nada preparado e de coração aberto. Muito bem, então seja bem-vindo. E para a gente começar, o mais importante é o que está dentro da sua mente e do seu coração, mas para a gente começar é legal você se apresentar de forma breve para a galera. Quem que é o Renato? Então vamos lá. Renato é um senhor já de 50 anos, acabei de fazer 50 anos a semana passada. Comecei minha vida aos 12 anos de idade, eu lembro, sou filho de pai operador de empresa, de produção, e mãe manicure. Dos 12 aos 16, eu trabalhei num bar, assim, num bar próprio, que meu pai montou pra gente, pra mim e pro meu irmão. A gente tocava o barzinho lá, balcão, tudo isso. Minha mãe cozinhava muito bem, até hoje cozinha muito bem, então cada dia ela fazia um prato diferente. Quando chegou dos 16 para os 17 anos, eu tive que entrar na faculdade, claro, Essa era uma base de casa, assim, a formação dos filhos. E aí eu fui trabalhar de office boy. Então, de microempresário num bar, eu virei office boy no escritório de contabilidade, isso lá em Jacareí. Então, aos 17 anos, eu entrei na faculdade, fiz administração e comecei como office boy. Já no primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio na Johnson & Johnson. Na verdade, não, desculpa. Foi na Ambev, a antiga Brahma aqui na região. Depois disso, eu migrei para Johnson & Johnson como estagiário, fui efetivado na Johnson em 96.
E na Johnson eu fiquei até 2011, uma carreira que eu comecei por áreas de supply chain, me certifiquei em ferramentas de Six Sigma, Lean Manufacturing, Green Belt, Black Belt, tudo isso. E aí eu migrei para a área financeira, para a área de controladoria de finanças, de negócios, né, da Johnson. E aí depois de 2011 até 2016, eu trabalhei numa outra grande corporação nacional, na Odebrecht, na holding, tudo isso. Então foi um DNA empreendedor muito forte. Você saiu de uma empresa norte-americana com muito padrão, muito burocracia, para uma empresa que era um DNA muito nacional. Independente de tudo que aconteceu, uma baita de uma empresa. E aí em 2017 eu voltei para São José, iniciei como empreendedor numa sociedade, numa empresa também de consórcio, que estava em processo de início de crescimento. Nessa empresa, eu participei da transformação dessa empresa, e a gente começou em 2017 com 20 colaboradores, encerrou o ano de 2023 com 450 colaboradores. E aí, um crescimento exponencial em colaborador e faturamento também. E aí foi quando eu, com o meu antigo sócio dessa empresa, a gente falou, puxa vida, acho que agora é momento de cada um tocar sua vida. E o mercado tem para todos, né? Então, principalmente para empresas sérias e com qualidade de atendimento, né? Então, a gente decidiu fazer essa separação. E aí, então, iniciei a minha jornada como líder da Pontes, uma empresa que já tinha um pouco do meu DNA, né? Mas aí eu reforcei muito mais, porque daí eu tive que montar todas as áreas de suporte, né? Marketing, finanças, experiência do cliente, gente de gestão, tudo isso para acoplar com essa equipe comercial que eu fiquei. E a gente inicia janeiro com 110 funcionários e hoje, em outubro de 24, a gente está com 250. Então mostra aí o crescimento, você tem acompanhado um pouco disso também. E aí, é isso, acho que resumidamente minha história profissional tá nessa linha. Muito bem, então você que está ouvindo agora, olha só, vamos nos aprofundar em 2 pontos importantes. Então, o Renato, ele tinha uma carreira executiva como colaborador, certo, Renato? Exatamente. Como colaborador, e aí ele migrou para empreender. Então, qual que é a diferença e quais são algumas dicas ou cuidados que a pessoa que talvez queira empreender, que está no cargo executivo, porque você é um ponto fora da curva. A maioria das pessoas que seguem uma vida dentro de uma carreira executiva, quando dá esse passo para empreender, se dão muito mal. Sim. Porque eles pegam um fundo de garantia, que às vezes, né, teve ali durante anos, e aí eles vão empreender, só que eles nunca empreenderam, né? Então, qual foi o segredo e o que você passou desse pulo, né, da carreira executiva como colaborador para empreendedor? Né? O que você fez de diferente que deu certo? Vamos lá. Esse é um bom ponto que você levantou, Vitor. Eu tenho muitos amigos executivos até hoje, né? Tenho um ciclo de amizades nesse mercado, no mercado corporativo. E o que eu noto? Eu noto que, primeiro que qualquer formação que a gente busque, escolas de educação, cursos rápidos, livros, séries, filmes, que é uma forma de acesso, ele é muito importante. E aí eu trato a minha carreira executiva como um grande aprendizado na minha vida para que eu aplico hoje. Então, assim, quando você trabalha, aí uma mensagem para quem está no mundo corporativo, executivo, você tem uma formação, uma riqueza de informação muito, mas muito valiosa. É muito mais valiosa que um MBA, que uma pós-graduação e qualquer coisa que seja nesse sentido. O que eu noto também de outros amigos executivos que migraram para o mundo empreendedor que também não deram certo, e algumas pessoas não deram certo, é você trazer para o mundo empreendedor a segurança e aquilo tudo que você tinha no mundo executivo. Então eu acho que uma palavra que resume muito é humildade. Porque quando você está no mundo executivo, você está numa empresa grande, que nem eu passei por grandes corporações, você tem tudo à sua mão, inclusive mão de obra, né? Então, assim, um estagiário que entrava para trabalhar na minha equipe, ele já era um cara que já tinha viajado o mundo, já tinha formações e tudo isso. Então, a humildade de saber assim, cara, aqui fora o mundo é diferente, aqui fora o meu objetivo é diferente, aqui fora eu trazer essa bagagem, aprender como funciona aqui fora e me adaptar. E aí, sim, eu poder aplicar tudo aquilo que eu aprendi dentro do mundo corporativo. Então, assim, tudo aquilo que eu vivi no mundo corporativo. Então, hoje, desde a minha história de 2016, 2017 para cá,
Eu tenho aplicado muito isso. E sempre com muito equilíbrio, sempre com muita parcimônia, sempre com muito cuidado, sempre querendo, sempre muito humilde, na posição sempre de aprender. Então esse eu acho que é um ponto que às vezes você como executivo, você não está querendo pagar esse custo, não quer pagar o preço de, puxa, deixa eu me rebaixar, deixa eu entender, porque na verdade, quando você vem para o mundo empreendedor, a gente não sabe nada mesmo. Eu não sabia nada. Eu falo, cara, deixa eu entender como funciona e ver como que eu posso aplicar da melhor forma. Então é fazer esse match. Então o que eu faço hoje é uma troca com o mundo empreendedor. Eu dou muito daquilo que eu aprendi e vivo e sugo muito daquilo que eu aprendi e vivo com empreendedores que estão ao meu lado. E a gente fez um treinamento na Pontes esses dias, né? E a gente falou exatamente sobre humildade, né? Então, foi desafiador os primeiros dias ali, os primeiros meses você imagina, da assim, carreira executiva para empreender? Vamos lá, você imagina que eu tinha, no meu último cargo executivo, eu reportava para um vice-presidente da organização, eu tinha dois gerentes abaixo de mim, com cada um com 8 pessoas. Então eu tinha um staff assim, de 20 pessoas abaixo de mim, e 20 pessoas super capacitadas. Então assim, eu vou te dar pequenos exemplos. Na minha vida executiva, por exemplo, tem que reconhecer um documento no cartório, alguma coisa. Eu não sabia que era isso, porque sempre tinha uma secretária da área que fazia isso para você e tal. Quando eu vim para empreender, nessa minha jornada, eu comecei aqui, a gente tinha um escritório dentro de uma sucursal da Porto Seguro, e aí em 6 meses a gente migrou para a nossa primeira sede. Nessa sede, eu tinha que cuidar desde o cadeado que quebrava e da faxineira que faltava. Né? Então, assim, era um mundo totalmente diferente. E sem falar na parte de dados, na parte de organização. Tudo começando. Então, assim, porque a empresa, a gente vai falar um pouco mais para frente, a empresa é como um bebê, né? Ela tem fases da vida, né? Então, assim, e eu vivi essa fase de criar essa empresa, de alavancar essa empresa, né? Então, assim, eu cuidava. Então, tinha dia que eu estava em uma reunião durante o dia com o presidente da Porto Seguro, por exemplo, e à noite eu correndo no escritório porque o alarme tocou lá e era um cadeado que quebrou, entendeu? Uma corrente que estourou, alguém de bicicleta que passou lá e jogou alguma coisa lá dentro. O Jack Welch fala, né, no livro dele que é mais fácil você administrar uma empresa milionária, gigantesca, onde você tem braço, exatamente isso, do que você administrar uma empresa que está começando. Né? Porque você tem que fazer tudo de fato. Exato. Né? Então, desculpa. Não, pode falar. Então essa é a humildade que eu falo. Porque se eu saio da minha sala, no 30º andar que eu tinha, de um prédio com vista panorâmica, com secretária, com tudo isso, e não aceitar ter que cuidar do cadeado, ter que cuidar da faxineira que faltou, essa é a humildade que eu tenho colocado. Você não vai prosperar. Então você tem que dar alguns passos para trás, entender e aí ver o momento de você aplicar tudo aquilo que você viveu. Então já anota aí, anota essa informação importante. Né? Primeiro, coragem. Né? O Renato demonstrou coragem de sair da carreira executiva para empreender, então demonstra coragem. E o segundo ponto que ele traz com uma clareza assim é a humildade, né? É voltar a fazer coisas que você talvez fazia muitos anos que não fazia, né? É você voltar a ter 20 anos, né? É ter espírito e energia de 20 anos, né? E se colocar, e eu passo exatamente isso, viu? É claro que eu empreendo desde os meus 20 e poucos anos, mas eu trabalhava numa empresa já grande. A gente começou pequenininho e quando eu vim para a BeUp, eu tenho hoje... Né? E ainda nós fazemos coisas que talvez lá atrás a gente não fazia. Então isso é humildade, porque se você não se coloca nessa posição, as coisas dificultam, né, Renato? Sim, com certeza. E sem falar também na parte financeira. Se você sai do mundo executivo e quer empreender e ter o mesmo padrão de vida e mesmo padrão de custo, de gasto que você tem, é um sinal que pode dar errado. Né? Então eu lembro que eu tinha salário, tinha premiações anuais, tudo aquilo lá tudo, e o meu acordo no primeiro ano foi um acordo de eu fazer uma retirada que era 20% do que eu recebia no cargo executivo. Era para pagar meus custos. E aí no segundo ano, assim, ou vai, não tinha outra opção. Então, assim, então eu me adequei a isso, recuei muito meu custo de vida. Eu lembro que cheguei a vender carro, emprestei carro do meu pai, e assim, faz parte. Faz parte. E aí também, eu acho que a palavra humildade é você aceitar que você está semeando para colher mais rápido na frente. Acho que você encurta o tempo. Você dá um passo para trás para dar 2 lá na frente. Assim vai. Muito bom. E agora você entrou numa nova fase. Porque então, você saiu da carreira executiva,
foi empreender, mas você tinha um sócio. Sim. E eu olhando de fora, né? Uhum. Você tem um sócio comercial, Uhum. vendas é muito importante, porque se você não vende, você morre. Uhum. E você entra na fase operacional, na parte operacional de processo. Uhum. E eu acompanho essa história há muitos anos aqui no Vale. Uhum. Depois que você veio para essa empresa, Uhum. não sei se foi coincidência, mas explodiu o negócio. Sim. Né? Eu queria saber o seguinte, 2 perguntas. Processo é importante? Vendas é importante? Qual é quem é mais importante, processo ou vendas? Ou é o casamento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, agora você começa uma carreira solo. Uhum. Né? Então, carreira executiva, agora eu empreendo, mas junto com um sócio, e agora eu passo para uma carreira solo. Uhum. O que mudou a partir de agora? Uhum. Né? Quais são os novos desafios? Tá. O frio na barriga aumenta, né? Com certeza. O frio na barriga aumenta. Então vamos lá. A primeira pergunta sobre processo e vendas. Como eu comecei a falar dei uma fala agora há pouco tempo, né? Desculpa. Como eu acabei de falar agora na outra pergunta, a empresa tem fases, né? Então, assim, eu entrei nessa empresa, quando eu entrei em 2017, ela estava na fase de se preparar para crescer. Ela não estava grande, né? Ela tinha 20 colaboradores. Uhum. Esse momento dessa fase, o mais importante é vender. E claro que você tem que vender com cuidado, com lucro, tudo isso. Mas uma empresa como a nossa, que é de serviços, o risco é baixo, né? Porque quanto mais você vende, mais você recebe por comissão, o custo de ativo é menor. Então, assim, a dica que eu posso dar, assim, num primeiro momento, numa startup e tal, você tem que pensar em o quê, que é o resultado. E aí depois você pula para uma fase que é o como. Então, o como, daí é a parte de controles, de processos, de governança, de tudo isso, de legislação, tudo isso. Então, nessa fase do quê, eu acho que assim, a primeira fase, você tem que estar preocupado em vender. Em vender, claro, com qualidade, e tornar isso a cultura da empresa, porque é uma empresa de vendas. Uhum. Então, nessa fase, respondendo a sua pergunta, vendas é mais importante, tem que vender. Só que é o seguinte, aquilo que te trouxe a um estágio não é o que vai te levar para o segundo estágio. Então, se eu sigo só nessa fase de vender, essa empresa estaria quebrada hoje, estaria fechada. Porque você esqueceu da parte da segunda fase, que é a fase do crescimento, que são controles, governança, indicadores, liderança. Então, você sai de uma fase de liderança direta, por exemplo, um líder comercial, ele tem que ter a liderança ali e tal, mas uma liderança de gestão de pessoas. Então, é uma fase 2. Fazendo o link com a minha carreira solo, é por isso que eu acho que essa trajetória tem dado muito certo e eu estou muito seguro com isso, com o resultado que a gente tem tido. Eu passei por quando eu inaugurei a Pontes, a gente já inaugurou a Pontes com 110 funcionários. Eu já tinha um líder comercial, o Everton, que está lá, que é um cara excepcional, fantástico. Fora da curva. Tamo junto, Everton. Um abraço, Everton. Tamo junto. E que aí, eu com essa minha experiência já corporativa, executiva, e com já tinha 6, 7 anos de empreendedorismo, eu já tinha muito essa visão, assim. Essa minha função na Pontes é deixar Darwin agir, né? Assim, cada um, eu não posso querer ter o controle, eu não posso vir aqui e falar assim, não, eu sou o líder comercial da Pontes. Não, não sou, eu sou o líder da Pontes. Eu tenho 4 líderes abaixo de mim que vão fazer muito melhor do que eu. Então, assim, é dar oportunidade para cada um mostrar o que sabe de melhor e crescer. Então, eu tenho o Everton na liderança comercial, tenho a Paula na liderança financeira e experiência do cliente, começou com a gente em fevereiro. Tenho a Natália na área de marketing, tráfego, tudo isso, que começou com a gente em abril. E tenho a Edivânia, que é agente de gestão, que está comigo desde a época quando eu comecei lá em 2018. E veio junto comigo e que lidera essa área também, que é muito importante para a empresa. Então, assim, quando eu iniciei a Pontes em janeiro, eu tinha todos os medos do mundo, todos. Mas é um medo meu que eu não podia mostrar isso para ninguém. Frio na barriga mesmo. Frio na barriga mesmo. Putz, isso deu errado, velho. Eu tinha 110. O tombo é alto. Tinha 110 famílias, né? Que se você faz uma média de 4 pessoas, você está falando de 500 pessoas que dependem daquilo dali. Deixa eu me aprofundar no medo, posso? Pode, É medo do quê? Que tipo de medo? Porque quando você quer empreender, dá um medo. Mas me fala assim, 2 exemplos. Eu acho que assim, eu não tinha nem medo. O meu medo não era com o cliente, com o mercado.
que eu tinha certeza que com o sistema que a gente tinha já formado, a venda ia continuar acontecendo. Mas o meu medo era de perder a mão com essa equipe. Era perder os meus líderes. Era perder... eu não ter a confiança dos líderes com a minha energia. Então, acho que esse é o maior medo. Porque se você... É como um técnico de time, de futebol, né? Vamos fazer um paralelo com o esporte. Quantos técnicos saem de um time que está lá só perdendo? Entra um cara e em um mês o cara ganha tudo. Você fala assim, puxa vida... E eram os mesmos jogadores. Né? Então, assim, eu acho que esse é o maior medo de um líder, de liderar pessoas, né? de mostrar. E aí eu tinha esse medo, porque assim, antes tinha um líder comercial, que tinha uma figura muito importante, um cara que conhece muito da área comercial, e tinha o Renato, que era o cara da governança, o cara de finanças, tudo. Então, assim, tinha esse medo também. Poxa, quem que é o Renato? O que o Renato vai me agregar aqui como líder, né? Na área comercial, que é uma empresa de vendas. Então, assim, é claro que no começo eu tenho que acelerar algumas coisas, mostrar algumas coisas, mas é só o tempo, é só o exemplo, é só o dia a dia para mostrar e conquistar a confiança. Então, como é que você venceu esse medo? O que você fez? Usou alguma técnica? Ou vai com medo? A técnica é o medo, e a minha técnica, na verdade não é técnica, é o valor. É o valor de tratar as pessoas, escutar muitas pessoas e ser muito, muito correto e ser muito verdadeiro. Então, assim, em alguns momentos de algum questionamento, poxa, eu não sei o que é isso. Deixa eu entender, me explica melhor. E aí, claro, eu aplicar tudo aquilo que na minha metodologia de como eu penso, de como eu estruturo os pensamentos, as estratégias, né? Então, assim, e aí eu comecei com algumas estratégias. Então, assim, qual que foi algumas estratégias que eu comecei na Pontes, em janeiro? A primeira é assim, eu tenho que criar, primeiro de tudo, eu tenho que criar qual que é a nossa missão, visão e valores dessa empresa. Eu tenho que mostrar quem sou eu. Então, assim, abrir meu coração e falar quem sou eu, quem é o Renato, o que eu penso, o que eu quero. E nesse dia, foi dia 4 de janeiro, o fatídico 4 de janeiro desse ano, fatídico positivamente, né? 4 e 5, eu lembro, foi quinta e sexta, a gente fez 2 dias de treinamento para chegar na nossa missão dos valores. E com quem que eu fiz? Com todos os líderes que eu tinha. Não só o Everton, mas todos os diretores comerciais e os gerentes. Legal. Né? E aí a gente saiu com o nosso DNA muito alinhado com o que eu penso. Ali também eu soltei já o que eu pensava para a Pontes, né? Assim, claro que a gente tem uma organização que tinha era monobandeira, tinha uma bandeira que a gente representava, e eu falava assim, eu quero criar um Pontes Lab, um laboratório para a gente testar outras bandeiras. E aí veio o Santander. E aí veio o Santander. Legal. E aí no fim veio, em vez de vir como um laboratório, já veio como uma operação tão assim, tão importante que a gente está tratando, como a gente trata com a Porto. Então são 2 unidades de negócio que a gente tem hoje. Então eu já deixei claro o que eu desejava e o que eu queria. Então assim, e aí dia a dia mostrando quem sou eu. Porque vão ter pessoas que, puxa, a Vitor não se encaixa. Fala, não é esse tipo de liderança que eu... E ótimo, não tem problema. Eu prefiro que não fique. Eu prefiro que não fique, mas quem ficar sabe quem sou eu. Então, assim, essa... E aí, quando eu vim a Edivânia veio comigo em gente de gestão, daí trouxe a Paula em finanças, a Natália em marketing. O que eu tenho trabalhado muito é a união desse time. E então, são assim, unidos mesmo. São unidos. Conheço todos, são incríveis. E a união, assim, né? A harmonia no trabalho não tem uma decisão que eu tome assim. sozinho. A decisão é com os 4 juntos na mesa. Então, assim, tem algumas coisas, claro, que eu tenho que pensar como líder estrategicamente, mas à medida que eu amadureço, nessa mesa que eu vou buscar essa decisão. Então, você que está ouvindo agora, que aula de liderança, hein? Então, já notei várias coisas. Ó. Primeiro, o líder vulnerável, né? O líder que não sabe tudo, que busca ajuda da sua liderança, né? Que confia. Então, isso é uma aula de liderança, você que tem um time. O segundo é ter um time, né? Às vezes você quer ter uma equipe, né? É você que vende, é você que dá, que faz tudo dentro da sua empresa, você acaba não escalando o seu negócio, né? Então, ter um time, ter a confiança desse time através da vulnerabilidade, né? Expor ali as suas deficiências junto com o time, porque tá todo mundo ali para ganhar. Então, se você sabe tudo, acaba tirando espaço do seu time e o time também acaba não confiando no líder. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto mais alto dessa conversa até aqui, é a humildade e coragem, né? Esse é um ponto muito interessante. O Renato se expôs expôs aqui na mesa o medo e como ele venceu esse medo. Então, o resumo é, cara, vai com medo. Vai com medo e vai com medo. E chegou o momento
Tá no ar o quadro Um ou Outro. Home office ou presencial? Presencial. Ligação ou mensagem? Ligação. Crescimento rápido com riscos ou crescimento lento, porém sustentável? Crescimento lento, porém sustentável. Instagram ou WhatsApp? WhatsApp. Planejamento mensal ou semanal? Os dois. Foco no atendimento ao cliente ou foco na inovação de produto? Atendimento ao cliente. Porto Seguro ou Ademicon? Porto Seguro. Carnaval ou Ano Novo? Ano novo. Lucro imediato ou investimento de longo prazo? Investimento de longo prazo. Cara, essa eu vou falar que eu tenho dúvida também. Renatão, compra à vista ou no consórcio? No consórcio. Por quê? Essa eu tenho dúvida. Você vai usar o seu dinheiro à vista para outros investimentos e com custo menor através do consórcio para um investimento mais alto. Luciano Huck ou Marcos Mion? Marcos Mion. Marketing digital ou marketing tradicional? Digital. Reunião presencial ou videoconferência? Presencial. Porto Seguro ou Santander? Porto Seguro para quem tem o perfil de Porto Seguro e Santander para quem tem o perfil de Santander. Foi bom, hein? Essa foi boa, hein? Não, tá aí, ó. Ligeiro. Vamos lá. Expansão para novos mercados ou fortalecimento do mercado atual? Fortalecimento do mercado atual. Investir em treinamento de equipe ou investir em tecnologia? Treinamento de equipe. Vendas consultivas ou vendas transacionais? Vendas consultivas. Vitor Rocha ou Barbante? Vitor Rocha. Produto premium com margem alta ou produto popular com volume maior? Produto popular com volume maior. Produto popular com volume maior. E para nós concluirmos o quadro Um ou Outro, liderança autoritária ou liderança colaborativa? Isso é fácil. Colaborativa. Sempre. Muito bom. Então esse foi o quadro Um ou Outro. Muito bom, Renatão. Show de bola, cara. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de consórcio, Renato? Um pouquinho de consórcio, né? Claro que o objetivo aqui é falar sobre, né, o empreendedorismo do Renato, né, trazer as sacadas, mas é legal falar do produto que você vende. Por que você escolheu o sistema de consórcio para trabalhar? Vamos lá. O sistema de consórcio, ele tem um DNA, assim como a gente está falando de DNA empreendedor, ele tem no DNA dele de compra colaborativa. Então, assim, não tem coisa mais impactante para a sociedade que são compras colaborativas, né? Então, você junta um grupo de pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, junta-se 5 pessoas, cada um dá R$10 por mês, juntou-se 50, faz um sorteio, a primeira pessoa recebe R$50. Ela continua pagando nas outras 4 parcelas de 10 para colaborar com a premiação do segundo sorteado e assim por diante. Então, assim, a essência do consórcio tem muito a ver com os nossos valores, né? De dar acesso às pessoas da melhor forma possível. Versus um sistema de financiamento que tem juros muito alto, versus um sistema de financiamento com consignado que também tem juros e você põe em risco o seu ativo. Então, assim, e aí tem a figura do administrador, que é o administrador do consórcio, que administra tudo isso. Eu dei um exemplo de 5 pessoas, mas imagino que os grupos têm mais de 1.000 pessoas num grupo de consórcio. E aí a figura do administrador, ele tem que ter remuneração pela administração disso. Então ele tem uma taxa de administração, que é o que a gente sempre fala. O consórcio ele não tem juros, ele tem a taxa de administração do administrador de controlar tudo isso. Tudo isso embaixo das leis do Banco Central, leis federais, nacionais e tudo regularizado. Então, essa é uma essência muito interessante do consórcio. Segundo, é a oportunidade que você tem, principalmente na cultura nossa do Brasil, de você ter alguma coisa de compromisso para poupar. Né? É a famosa poupança. Né? A gente sabe que a poupança hoje, já há tempos, não rende o que tem que render, é um dinheiro muito, muito parado. Então, é uma forma de educação financeira, até de uma família, de uma pessoa, de buscar uma mensalidade, alguma coisa de poupar, e quando ela menos espera, ela está sendo contemplada com um crédito muito maior do que ela não teria capacidade de juntar. Né? E aí tem várias formas de consórcio. Então esse é um ponto muito interessante. O que eu tenho visto, e eu já tenho estudado desde quando eu entrei nesse mercado, é que se você pegar os últimos 10, 15 anos do sistema de consórcio, não teve um ano
Na verdade, desde quando o consórcio começou, não tem um ano que ele reduziu, que ele teve uma baixa. Com todos os cenários econômicos que a gente já passou no país, tudo isso. Então, e às vezes, principalmente quando tivemos problemas econômicos, o consórcio foi até uma fuga para esse público. Mas mesmo assim, crescendo muito nessas épocas, em anos futuros, que tivemos estabilidade, também continuou crescendo. Você investe em consórcio, né? Eu invisto em consórcio. Eu tenho mais de 10 cartas de consórcio lá que eu pago. Não, e é muito legal, né? E aí fica sacado para você que está em casa, a crença no produto que você vende ou no serviço que você atua aí, né? Isso é uma premissa para um empreendedor de sucesso. Acreditar de fato, né? E é claro que não é uma regra universal, né? Às vezes você não acredita no produto, mas você ganha dinheiro com isso. Mas o DNA empreendedor que a gente está falando, os verdadeiros empreendedores que geram valor para sua comunidade, que ajudam verdadeiramente pessoas e acabam perpetuando seus negócios. A crença no produto ali, no serviço, acreditar e ser um consumidor daquilo é fundamental. E eu vejo muito isso no Renato. Toda vez que a gente conversa, né, eu vejo a sua legitimidade em acreditar nesse serviço, né, que é prestado, né, que é o consórcio. Muito legal. Se você fosse começar hoje, a Pontes, do zero, vai começar do zero. Você não tem a ID, você não tem a Nath, você não tem o Everton, você não tem o seu time, você não tem ninguém. É o Renatão começando do zero a Pontes. O que você faria? Como que seria o caminho? Como seria? Ia pegar primeiro meu ciclo de amizades e oferecer o produto. Vendedor. Aí eu vou ter que visitar tete a tete, olho no olho, e aí começar a produzir, e a fazer a primeira venda, a segunda venda, e terceira venda, e puxar, e pedir indicação, na verdade, pedir a recomendação, como você muito bem nos ajuda lá, né? A recomendação é diferente da indicação, e fazer um trabalho sério, mas produzir. Foco em vendas. Foco em vendas. É a fase 1, como eu comentei há pouco atrás. Aí. É a fase 1, vender. E aí, naturalmente, a sua carteira vai começar a crescer, a sua recomendação vai começar a crescer, e aí você vai pulando para outras fases da empresa. Então, acreditar no meu potencial e acreditar em mim. Eu não tenho mais ninguém que possa fazer melhor do que eu nesse momento. Esse momento sou eu comigo mesmo. Essa seria... E uma coisa, só voltando na primeira pergunta do consórcio, além de ter toda essa parte que eu comentei, de ter uma venda, um produto colaborativo, que não tem juros, e que proporciona você ter um crédito num momento que você não esperava, ele é um produto que ele serve para várias fases da vida. Então, assim, para a fase, até para um filho, né? Você tem um filho, puxa vida, em vez de eu fazer uma previdência privada para esse filho, eu vou fazer um consórcio. Né? Daqui 20 anos, quando for 18, 20 anos, for a idade dele estar indo na faculdade, eu já tenho um consórcio quitado, já tenho um essa é uma estratégia. Estratégia. Eu sou consumidor de consórcio. E se no meio desse tempo você é contemplado, você pode negociar, você tem crédito, você tem ganhos aí em cima disso. No começo de vida, você está pagando aluguel, separa um pedacinho da parte do seu orçamento para fazer um consórcio para você conquistar seu primeiro imóvel. Tá bom, você tem seu primeiro imóvel. Eu vou fazer um consórcio para conquistar um segundo imóvel. Já tenho um segundo imóvel. Casa que eu moro é a casa de campo ou casa de praia. Puxa vida, eu vou continuar fazendo consórcio para fazer investimento. Porque daí à medida que eu contemplo, a própria parcela do aluguel desse imóvel vai pagar o consórcio. E aí no final do ciclo, nos 70 anos, né, em média, se você tem uma previdência imobiliária, já uma carteira de imóveis feita, que a gente chama até de previdência imobiliária, em vez de previdência privada, através do sistema de consórcio. Sim. Então, assim, então ele serve desde o nascimento até a fase final da vida. Então, isso é muito interessante. A cauda é longa, né? A cauda é longa. É diferente do financiamento, que é um propósito único, que você está pagando juros, que você vai ficar mais de 30 anos e tudo isso. Muito bem. Então, olha só. O Renato, se ele fosse começar do zero, ele começaria pelas vendas. E aí eu já quero emendar. Você é um cara hoje, é um líder de vendas. Né? Porque sua empresa, se a gente olhar, 80% ali é time de vendas. Né? Então é uma máquina de vender. Quais são as maiores, em 3 palavras, assim, atitudes ou habilidades que um bom vendedor tem? Por que ele se destaca? O que esse cara tem que ter? Primeiro, assim, foco no cliente. Foco no cliente. Segundo é saber escutar, saber ouvir. Né? Tem as diferenças, mas é ouvir o cliente. E terceiro, parceria. Eu acho assim, se for tem muitas outras ações que a gente tem que tomar, mas
foco no cliente, saber ouvir e ser parceiro desse cliente. Se você vê o cliente como um cifrão para você, esquece. Começou errado. Né? O cifrão vem por último, ele vai acontecer. Mas tem que ter foco no cliente, saber ouvir e ser parceiro. Acho que, resumidamente, seria isso. Por isso que é tão importante o uso da sondagem, né? Quando você utiliza, principalmente algumas técnicas, como por exemplo a técnica SPIN, que é você olhar a situação atual do cliente, quais são os problemas do cliente, né? Quais são as necessidades e as implicações que tudo isso gera na vida dele, é uma forma de você se preocupar. Então, através da sondagem, né, e não se resume apenas em perguntas, mas sim numa preocupação legítima com o cliente, você acaba tendo foco no cliente, ouvindo o cliente e, consequentemente, sendo parceiro do cliente e entregando aquilo que ele precisa, né, Sim, Renato? exatamente. De novo, não é olhar o cifrão que ele vai trazer para o vendedor. Quais são os erros que esses caras cometem no dia a dia? Então, essas são as 3 habilidades que você acredita. E quando você pega um vendedor que ele não está performando dentro da Pontes, aquele cara que está lá atrás, né? E talvez seja agora o momento, né? Porque os seus vendedores vão te ouvir agora. Sim. O que esses caras têm que melhorar? Por que eles não estão performando? Qual que é a dica que você dá como um cara que venceu no sistema de consórcio? Vamos lá, assim como eu falei do lado positivo, é o oposto a isso, né? Basicamente. Então, assim, se o meu foco muda, não é no cliente, é no que eu vou receber de comissão sobre aquela venda, está errado. Por mais que você esteja em uma situação financeira pessoal muito, muito ruim. Então, assim, é aquela metáfora de você plantar, semear, plantar e colher. Então, assim, se você já olha o cliente como colheita, você pulou fases. Então, assim, não vai dar certo. Segundo, curiosidade, que é a atenção, que é saber ouvir. Então, assim, curiosidade no seu cliente, curiosidade intelectual, curiosidade em buscar as melhores soluções, buscar a melhor alternativa para esse cliente. E terceiro, é entrega pessoal. Assim. Não tem bônus sem ônus. Não tem como eu performar igual o coleguinha do lado que está performando muito bem, se eu trabalhar no horário que é da CLT, das 8 às 17. Assim, não, eu vou ficar 1 hora a mais pelo meu funcionário, não, pela minha empresa, não, você está ficando 1 hora a mais por você, pelo seu cliente. Então, assim, tem que ter o ônus, não tem bônus sem ônus. Então, assim, é o que eu falo muito lá, na fase que eu estou, na liderança que eu estou, eu tenho que me entregar muito mais do que eu me entregaria como executivo. Então, assim, às vezes muito executivo, o cara é empreendedor, tem horário flexível. Não, pelo contrário. Assim, eu tenho minha disciplina, eu tenho minha entrega, assim, e cada dia eu tenho que voltar melhor para casa do que eu fui para a empresa. Então, se eu não voltar melhor, assim, não serviu aquele dia. Então, assim, eu acho que... E aí vai muitas coisas para o vendedor. Esquecer um pouco a fofoquinha, deixar de tomar um cafezinho a mais, assim, não estou sendo, assim, sabe, aquela fofoquinha do café que te traz para outra coisa. É focar naquilo que você tem que focar, porque, assim, o seu entorno, no final do dia, é o que te corresponde. Se você tá num ciclo que você tá com o entorno desse, de que, não, eu vou trabalhar meu tempo aqui, tirar o meu e pronto, tal... É isso que você vai gerar para dentro de você. Essa energia que eu falo muito lá, a energia que você emite é a energia que volta. Então, assim, a energia que eu emito, assim, eu vou me entregar muito mais do que eu entreguei ontem. Sensacional. E assim é o dia a dia. Muito bom, sensacional. Estamos aqui, né, no DNA Empreendedor, estreando esse programa. Já aprendi coisa pra caramba e eu tô me retroalimentando aqui com o Renato, porque... A gente sabe como empreendedor que não é fácil, né, Renato? De forma alguma. Não é fácil realmente matar um leão por dia. E são muitos desafios, mas é possível. E, claro, já fazendo um pouco do jabá da BIUP Educação, a Pontes, ela é uma empresa modelo que você que está me ouvindo agora precisa se inspirar. Porque eles seguem a cartilha de um negócio vencedor. Nada mais do que isso. Ou seja, a BIUP sempre fala, e você que nos segue, você sabe disso, que para que você vença, você precisa ter processos, estrutura comercial. E a gente encontra isso dentro desse modelo de negócio chamado Pontes. Então lá tem endomarketing, lá tem recrutamento e seleção bem definido, lá tem um sistema de integração, lá tem um modelo de vendas muito bem adequado,
Lá existem tudo documentado, né? Tem manual. Então, existe uma estruturação comercial que talvez a sua empresa não possua, por isso você ainda está patinando dentro do seu negócio. Lá existem os líderes. Lá tem o Everton, que é o superintendente, né? Que é o líder comercial, antigo superintendente, agora líder comercial, né? Que é o cara que comanda ali a área comercial. Nós temos os diretores da área comercial, líderes. Nós temos gerentes. São quantos gerentes hoje? Hoje está em torno de 40 gerentes. Nós temos 40 gerentes ali na frente, ou seja, liderança comercial, e você ainda querendo fazer tudo na sua empresa. Entende ou não? Então eu tenho liderança, que é um papel fundamental. E quando você tem líderes dentro dessa organização, o negócio replica. Mas ele não começou com, né, essa quantidade de líderes, ele começou com um líder. Ele contou agora a história, né? No passado ele tinha 20 vendedores, ou seja, 20 vendedores, no máximo 2 líderes, eu acredito. Exato. 3 líderes, né? Mas olha só, então às vezes o seu negócio começa com um líder. Então, processo, estrutura, liderança fundamental. E aí você precisa o quê? Ter vendedores. E às vezes o seu negócio tem um vendedor, às vezes não tem, às vezes você que vende. Como é que você quer empreender? Entende ou não? Não existe eu empresa. Existe um modelo aonde você deve ser seguido. E esses vendedores, eles precisam saber técnica. Por quê? Porque não existe profissional de vendas no mercado. Existem pessoas que caíram na área de vendas e como a barreira de entrada nesse rolê chamado vendas ela é muito baixa, qualquer um se torna vendedor, mas poucos são profissionais. E hoje existe um sistema dentro da Pontes que profissionaliza todos os dias esses caras. Então a máquina funciona. Processo, liderança e vendedores. E a BIUP te ajuda exatamente a configurar esse modelo, né? A Pontes hoje é cliente da BIUP. Eu quero até fazer uma pergunta, Renato. Cara, você já tem tudo isso. Por que ele nos contratou? Me conta. Vamos lá. Parceria é muito importante para as empresas. E assim, e aquilo que eu falei, aquilo que me trouxe até aqui não é o que vai me garantir para o passo 2. Então, assim, por que eu vou tentar ter uma área especialista em educação, em parte comercial, dentro de casa, que eu vou ficar muito cego, muito fechado dentro de uma caixa? Então, assim, eu preciso ter essa retroalimentação de fora, de uma pessoa que está vivendo isso, de uma empresa que está vivendo isso com outras empresas, com o mercado. Então a BIUP veio trazer essa oxigenação para a gente. E aí aí a gente faz a troca, né? Porque é uma oxigenação do mercado, mas a gente adapta a cultura da nossa empresa. Então eu preciso disso. Assim como eu tenho consultoria, vamos supor, na área de gente de gestão. Eu tenho a Dom Cabral lá com a gente, desde quando a gente começou, em fevereiro. Fernandão, né? É o Fernando. A Dom Cabral está fazendo um trabalho excepcional com gente de gestão. Eu não vou conseguir chegar nesse patamar que a Dom Cabral está me entregando sozinho lá, eu e a Edivânia. O seu negócio é venda de consórcio, exato, né? O seu negócio não é treinamento, é venda de consórcio. Na área de marketing, eu também tenho uma consultoria da Midax, né? Da empresa Midax, que faz... A gente acabou de implementar um novo CRM e tal. Então, assim, não tem como eu tenho que ter esses satélites na empresa que vai me retroalimentando. Legal. E eu crescer aqui dentro. Então, essa é a minha visão. Tá gostando? Bastante. Muito bom. E agora chegou... Opa, ouvi nos bastidores. Chegou o momento mais esperado do programa, que é o Papo Inusitado. Renatão, agora um desafio, Renatão. Vamos lá. Cara, você vai ligar para um dos seus líderes, alguém que de preferência não saiba que você está aqui com a gente. Uhum. E aí, cara, o tema... Deixa eu pegar aqui na minha colinha. O tema é o seguinte, você vai falar sobre... Campanha de marketing com a Ana Castela. Uhum. Esse é o tema. Então você vai ligar, colocar no Viva Voz aqui para nós. Uhum. E eu tenho algumas palavras aqui que eu vou inserindo, como por exemplo, ó, tem uma palavra boiadeira, quer ver? Uhum. Boiadeira, ó. E aí você vai inserir essa palavra no meio da ligação. E a gente vai ver o resultado de tudo isso. E vamos ver se a pessoa que vai atender vai descobrir, né? Fala assim, Renato, você tá bem, cara? Tá tudo bem? Vamos ver qual que é o resultado da pessoa que está nos ouvindo lá do outro lado. E é importante que é o seguinte, nós vamos fazer um campeonato, né? Então vai ter um sistema de pontuação e os próximos, né, convidados aqui, eles vão fazer o mesmo modelo, eles vão seguir o mesmo modelo e vamos ver quem se saiu melhor no final dessa temporada aqui do DNA Empreendedor. Tá preparado, Renatão? Vamos lá. Ligar para alguém que não saiba que você está aqui. Vamos ligar para a Edivânia. Eu ponho aqui no... Põe no Viva Voz. Aumenta o volume. Oi, Rei. Tudo bom, Ed? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu preciso falar com você sobre uma campanha de marketing com a Ana Castela. Sabe quem é a Ana Castela, né?
Sim, sim. E aí aquela cantora que é boiadeira e Sim. que faz muitos shows aí pelo Brasil inteiro. Sei. Mas é comigo ou com a Nath que você quer falar? Não, eu quero ver com você, para você ter uma visão de gente e gestão aí nessa campanha, antes de falar com a Natália do marketing. Sim, tá certo. Porque ela além de ser boiadeira do agro, né, que tem a ver com o nosso produto, ela tem aquela música da Hilux, e que a gente também faz venda de consórcio para caminhonete, né? Então, Certo. acho que tem tudo a ver. E aí, o que eu estou pensando é no lançamento de uma campanha que tem uma fogueira com tema sertanejo, de boiadeiro, tudo isso, né? Para que a gente possa ter um amplo, vamos supor, um amplo acesso dos nossos funcionários, né? E aí a gente colocaria nessa fogueira também alguma pessoa que é especialista em fogueira, um professor da área, entendeu? Pra gente fazer uma fogueira bem diferente, pode ser uma fogueira de verdade, uma fogueira artificial. Eu acho que aí a gente pode buscar produtos que auxiliem a gente numa compra, fazer uma compra de shopping com produtos diferentes, né? Então a gente ou faria no shopping, no Center Valley, que tem um espaço lá lá fora no estacionamento. O que você acha? Igual que já tem, né? Que hoje em dia ele faz bem muita coisa lá fora, né? Isso. Tem o Center Valley e tem o Shop Oriente, mas eu acho que seu público é mais o Center Valley. Né? Center Valley. Center Valley. Uhum. Então, bom. E você acha que seria um tema legal para a campanha? Seria. Eu gosto essa cantora, ela faz muito sucesso. Né? Faz, né? Porque daí a gente teria que fazer uma matemática aí interna para poder ver o quanto custa tudo isso, né? Porque deve ser caro, né? E aí tem que ver as pessoas que nesse dia não estejam de home office, que tenha que tá lá com a gente, né? Principalmente se for numa sexta-feira, né? E focado muito no nosso resultado, né? Porque lá no Center Valley tem outras coisas que tem que evitar, vamos supor. Aquelas lojas de tatuagem que tem no Center Valley, né? A gente tem que evitar que apareça nesse vídeo, né? O que você acha? Uhum. Não, eu acho muito legal. Tudo que envolve ela, eu gosto. É porque eu sou suspeita de falar porque eu gosto. Uhum. Mas eu vou procurar olhar. Daí a gente faria além da fogueira, a gente colocaria estações de cachorro-quente, né? Para os funcionários, que eles gostam disso aí. Pastel, exatamente. E aí, tudo isso para dar resultado em vendas, né? Esse é o ponto. Com certeza. Então tá bom. Você acha que... Não, eu não tô na empresa. Tô pensando aqui antes de qualquer coisa. Não, eu acho legal isso, bem legal. Acho que você entendeu? Eu entendi. O que você acha? Eu gosto, eu gosto de fazer essas coisas, né? Porque às vezes a gente fica com... Eu não falo porque... Quanto de orçamento, das coisas que a gente tem mais prioridade, mas eu gosto dessa ideia. Tá bom. Muito bem. Pode falar. Fala aí de... Fala aí de você está no... Você está direto... Hã? Você me trollou. Eu vou mais não, viu, seu Vitor? Você está no DNA Empreendedor, no quadro Papo Inusitado com o Renato Souza, diretamente da Ponte. Seja bem-vinda, Id. Oi, você entendeu, Id? Eu entendi. É porque a gente não entendeu nada. Não, eu gosto, Ana Castilho. É verdade que eu gosto. A gente não Mas o que o Renato falou tão direitinho, né? Ele me enrolou. Oi, se esse negócio for pro ar, eu vou matar o Renato. Ele vai ter que me dar um aumento de 5 mil reais. Só isso? Tá bom, tá garantido. Pronto. Falou então. Tchau. Falou, Id. Tchau. Ai, meu Deus do céu. E aí, Renato, como é que foi, cara? Ou ela entendeu tudo ou não entendeu nada. Uhum. Como é que foi pra você essa experiência? Não, muito legal. É de surpresa e força a gente desenvolver uma ideia sem estar com a preparação no cérebro. Se vira nos 30, né, cara? Se vira nos 30. Mas voltando, Renato, fala uma coisa pra mim. Um erro ou 2 erros que você cometeu como empreendedor. Queria que você compartilhasse alguma coisa assim. Pode ser grave, pode ser alguma coisa que comprometeu o seu fluxo de caixa, ou que você deveria ter feito diferente, né? Na minha carreira empreendedora, eu cometi vários erros, né? E queria saber se teve algum erro que
pode ajudar a pessoa que está ouvindo em casa a não cometer, pelo amor de Deus? Não, acho que não só um ou dois, são vários erros, né? Eu acho que, o erro, ele ocorre na nossa vida cotidiana, né? O que a gente tem que fazer é aprender com o erro, né? Então, assim, eu acho, assim, vamos tentar lembrar alguns erros que eu cometi na vida empreendedora. De repente, deixar Darwin trabalhar, que eu falei, deixar cada um desenvolver, mas às vezes não está tão perto. Isso eu já cometi, de dar autoridade para uma liderança e não acompanhar, não medir, né? E aí confiar só no que... Delargar, né? Delargar. Então, esse é um erro que às vezes a gente, dependendo da fase da empresa, a gente comete, e aí você vê o resultado já foi. É resultado negativo. Então, isso já aconteceu. Outro erro, eu diria, às vezes, num momento, às vezes, de um momento difícil de vendas, tudo isso, você, às vezes, pensar em reduzir a sua estrutura, ou pensar em fazer uma mudança de estratégia, né, comercial. Então isso já aconteceu e a gente viu que, puxa vida, fomos errados, a gente teria que persistir naquilo que a gente fazia bom. E aí eu venho com uma frase que eu uso muito na empresa, consistência na turbulência. Consistência na turbulência. O que quer dizer isso? Assim, quais são os meus valores? Qual que é a minha estratégia? O que eu tenho que fazer é isso. Mesmo não dando certo naquele dia, naquela semana, naquele mês, eu tenho que ser consistente com aquilo. Porque aquilo é o que me trouxe aqui dali e aquilo é o que dá certo. Eu sei disso. Então, assim, tem que ser consistente. Outra coisa, assim, não ter o risco de você ser consistente na turbulência. Você pode ter uma turbulência de um cliente querer fazer um esquema, você querer enganar um cliente para você ganhar uma comissão maior, fazer uma venda maior. Você não está sendo consistente. E aí você cai numa armadilha. Você faz uma venda só para você ganhar uma comissão maior, alguma coisa assim, e você fez uma venda errada. Então, assim, eu prefiro não fazer essa venda, nem nada zero, do que fazer uma coisa errada. Eu prefiro não, é o mínimo que eu espero. Então, assim, é o que eu falo, ser consistente na turbulência. Então, quando eu tenho alguns casos na empresa de que eu vejo que não teve consistência do vendedor, ele não foi consistente mesmo na turbulência, eu tenho que aceitar isso e corrigir. Né? Agora, se eu vejo que ele foi consistente e tudo isso, eu falo, pá, então ele está sendo consistente, ele tem oportunidade para crescer, ele vai crescer, o momento vai chegar. Então, acho que esse é o ponto. Muito bem. Cara, lá na sua equipe comercial, você tem o seguinte problema. O vendedor ele reclama para você assim, ó, cara, não consigo falar com o cliente, ninguém me atende. Você ouve isso lá? Às vezes eu ouço. Não é anormal não ouvir isso. Porque que hoje em dia, né, o cliente ele é abordado várias vezes por várias empresas, né, não só do meu ramo, de outros produtos também. Tá? Então, às vezes é difícil falar. Então, assim, é uma inquietude que acontece. Sim. É uma coisa normal. Normal. Eu fiz esse adendo, né, dentro da pergunta, porque eu ouço isso direto. O pessoal fala assim para mim, Vitor, mas eu não consigo falar com ninguém, tal. Olha, uma empresa que vende muito, acabou de bater quase 1 bilhão de vendas em agosto. Bateram 1 bilhão? Quase 1 bilhão. Quase Foi na trave, quase 1 bilhão de vendas de consórcio. Sabe o que é isso? Isso significa um time de vendas de alta performance, né? Então, que tem os seus desafios. Sim. Porque, olha só, fala de novo a frase, Renato. Consistência na turbulência. O que é consistência na turbulência? Você que é empresário, às vezes, a sua área de vendas, ela não está performando ainda e você acha que, cara, não tem vendedor bom no mercado. Você quer desistir, você quer reinventar a roda. Consistência na turbulência. É fácil, Renato? Não, claro que não. Os seus vendedores têm desafios? Tem, muitos. O líder tem desafios? Muitos. Entende ou não? Mas são consistentes. São consistentes naquilo que faz. Quanto tempo você está com esse modelo de negócio? Com essa consistência? 10 anos. 10 anos. 30 anos, desde quando eu comecei minha vida profissional, né? Na Entende verdade. ou não? Então, isso faz toda a diferença. Cara, não desista da área comercial. A área comercial é o único caminho para que você realmente cresça. Porque se você... Lembra que ele falou, ó, por onde você começaria? Vendas. O que fez diferente? Vendas. Agora é a fase 1. Depois que você aprendeu, não quer dizer que você para de vender, agora vai para a fase 2. Você consolidou a fase 1, tá vendendo pra caramba, agora tem que olhar para processo. É isso? Processo e gente. E processo e gente. Captaram? Sensacional, Renato. Tem mais algum erro que você quer compartilhar? Não. Ótimo. Renato, agora, cara, conta para mim uma coisa. E a tecnologia, né? O que você tem olhado, né, de tecnologia? O que você tem implementado dentro da Pontes?
né? Qual que você acha que vai ser o futuro do consórcio versus tecnologia, né? Inclusive, eu vejo que tem algumas iniciativas, né, de trazer vendas para a parte tecnológica. Como é que você está se posicionando e olhando para isso? Muito boa pergunta, Vitor. Na verdade, a gente está vivendo agora a era do IA, né? Inteligência artificial, e todo mundo falando sobre isso, e todo mundo falando que vai acabar os postos de trabalho, relações de humanas e tal. Na verdade, o que eu vejo, assim, sendo bem fora da caixa? Eu só acreditaria que fosse existir isso, fosse acabar tudo, se fosse só tudo automatizado, se eu tivesse um clone meu que fosse um robô. Um robô do Renato que ele que comercializasse com outro robô do Vitor. Não vai existir, não vai acontecer isso. Né? Então, assim, no final do dia, as relações humanas, pessoais, interpessoais, nunca vão acabar, nunca. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo assim, eu não posso deixar de lado, eu tenho que trazer para a empresa, mas trazer como apoio, como suporte. Agora, um robô da Pontes que vai negociar com o Vitor Pessoa, não existe, não tem como. O que esse robô com o Vitor vai fazer vai propiciar informações, vai munir de informações, de dados, tudo isso do que é o consórcio e tal, mas chega um momento que se eu não tiver meu vendedor falando com o Vitor, explicando e tendo essa relação, essa consistência, não vai fechar negócio. De confiança. Então, assim, de confiança. Ainda mais um produto como esse, que é um produto que não é um produto corriqueiro, que você compra todo dia. Que você compra um café da manhã todo dia no Starbucks, você pega ali do robô e puxa. Não, é um produto que você compra, depende a cada ciclo de vida. Né? Então eu preciso dessa relação. Então eu tô muito assim, eu sou muito antenado em tudo que é novo, em celular, em anel tecnológico, em coisas que são em inteligência artificial, tem dentro da empresa, mas isso nada... Isso é uma ferramenta... É uma ferramenta para melhorar a minha relação pessoal com o meu cliente. Até porque o nosso foco, a nossa missão, em primeiro lugar está o cliente. Então, assim, quando você pode até pensar, qual que é a missão, visão, valores da Pontes, né? Então, assim, aí que está o foco, né? Na minha missão, a gente fala que tem os 3 Cs e um A. O primeiro C é cliente. Então, assim, eu só existo por conta do meu cliente. Senão, não teria como existir. Em segundo, é colaborador. Então, assim, eu sou muito preocupado com gente e tá no nosso DNA. Então, o colaborador bem tratado, bem cuidado, ele vai tratar e cuidar bem do cliente. O colaborador mal tratado, mal cuidado, ele vai tratar mal e cuidar mal do cliente. Em terceiro, comunidade. Então, assim, eu só existo porque eu estou inserido numa comunidade que me traz muito, né? E eu preciso retribuir isso. Então, isso está no DNA, não meu, está no DNA da empresa e dos vendedores. Quando eu falo que a Pontes hoje patrocina time desde o sub-10, de basquete feminino, do futebol masculino, profissional, então, não é a Pontes, não é o Renato. É cada pedacinho de venda, de energia de cada vendedor, de cada área de suporte que está trabalhando, que está ajudando a comunidade. E por último, acionista. Acionista é quando eu falo do resultado da empresa. Então esse círculo virtuoso, ele tem que existir. Então tem que ter foco no cliente, depois colaborador, comunidade e acionista. Falando um pouco de comunidade, vamos agora para o quadro direto da galera. Sabe por quê, Renato? A Pontes já está bem conhecido no Vale, bem mesmo. E a gente tem algumas pessoas que ainda não conhecem o sistema de consórcio. E aí, nós fomos para as ruas aqui da região entrevistar essas pessoas para saber quais são as perguntas. Direto da galera. Moço, boa tarde, licença. Você topa participar da entrevista rapidinho? Então, nós somos da BIUP Educação, uma empresa de treinamento e capacitação comercial. A gente vai começar um programa chamado DNA Empreendedor. Vai convidar alguns empresários para falar sobre negócios. E o primeiro convidado é o Renato, diretor da Pontes Consórcios. Queria saber se você tem alguma dúvida sobre consórcio, alguma dúvida sobre esse tema. Na verdade eu tenho sim, né? Eu gostaria de saber quais são os tipos de consórcio que existem. Não sei. É com você, Renato. Legal, boa pergunta. Como eu expliquei, o consórcio é uma compra colaborativa, tá? Eu foquei muito no imóvel, mas existe consórcio desde bicicleta, de motocicleta, de automóvel, de veículos pesados, né, de agrícolas, de imóvel, de placa solar, né, fotovoltaica para a empresa. Tem consórcio de serviços,
né? De serviços de educação, de cirurgias plásticas. Então, assim, o consórcio, ele tem Muito amplo, né? muito amplo a aplicação dele, né? A gente foca muito mais... O seu foco hoje qual é, da Pontes? Meu foco da Pontes é consórcio de imóvel, 80% da nossa venda é consórcio de imóvel e 20% entre automóveis e pesados. Pesados são trator? Trator, máquina agrícola e tal, e carros de alto valor também, você pode usar. Você pensa no futuro ter outros tipos de consórcio ou não é o objetivo da Pontes? Hoje o nosso foco, o nosso negócio está direcionado nesses dois produtos, principalmente no imóvel. Porque a venda do consórcio, o sistema de consórcio, ele é um sistema financeiro que a gente tem que explicar. Mas eu preciso conhecer muito essa parte do imóvel, de documentação, de contemplação. Então, meu especialista conhece muito tudo isso, sabe? Cartório e tal. Então, eu foco muito mais nisso e também no automóvel do que em outros produtos. Muito bem. Temos aí outra pergunta aí da galera, direto da galera. Vamos lá? Olha, eu queria saber qual a diferença entre o consórcio e um financiamento tradicional. Essa é boa e é fácil, né? Eu até já comentei. O financiamento tradicional, você tem a figura dos juros. Então, você imagina que hoje, quando você contrata um financiamento de 500 mil, primeiro que você vai ter que dar uma entrada de 30%. De 30% ou até 50%, agora com a nova legislação que está saindo essa semana, inclusive, entre o price e a tabela saque. E aí você já tem que descapitalizar um grande valor. E o restante que está financiando, os 70% ou 50% que está financiando, você vai pagar em média 4 vezes aquele valor ao longo de 32 anos, 33 anos, 35 anos. Né? O consórcio, ele já faz um X nessa figura dos juros. Então, quando você contrata um consórcio de 500 mil reais, ao longo de 15 anos em média, 15, 16 anos, você vai estar despendendo aí um valor médio de 600 mil reais, 650 mil reais em 500 mil. E quando você pega 500 mil no financiamento, você vai estar despendendo em 35 anos mais de 1,5 milhão, mais de 3 vezes mais. Então aí é a grande sacada. Sensacional, tá vendo? A galera tem dúvida ainda, cara. Como que pode, né? Vocês vendem pra caramba, né? O consórcio tá em alta, mas ainda olha a oportunidade que tem, né, Renato? E jovem, né? E jovem ainda, né? A gente está indo para os finalmente, aguarda aí os últimos minutos do programa DNA Empreendedor. Qual que é o futuro da Pontes? Onde vocês vão chegar, cara? Esse é um tipo de pergunta que eu me faço todos os dias, né? Mas antes de onde eu vou chegar, eu tenho uma cabeça muito assim, no que eu posso melhorar a cada dia, né? E sempre com essa minha cartilha da minha missão. O que eu posso melhorar? Se o meu foco é cliente, o que eu posso melhorar para o meu cliente? Então, esse é o ponto principal. Todo dia eu penso assim. Então, quando eu comecei a Pontes nesse ano com uma bandeira só, eu vi que o que eu posso melhorar para o meu cliente? Para clientes que não têm o perfil da Porto Seguro. Puxa, eu posso trazer outra bandeira para atender clientes que não têm o perfil da Porto Seguro. Então, assim, hoje eu estou aumentando essa gama de atendimento de cliente com outra bandeira, que é o Santander. Outra coisa, assim, é ouvir muito o nosso cliente e pensar muito no que eu posso fazer de melhor. Quando eu trago duas opções atendendo diversos públicos. Então, aumentei meu leque de clientes. Outra coisa que eu penso muito é, eu agindo cada dia pensando nisso, eu sei que o crescimento vai vir. Então, isso é base. E aí, onde a Pontes vai chegar, eu não tenho limite. Eu não tenho essa trava de que, puxa vida, a hora que eu chegar a 500 funcionários, eu não tenho um número e eu vou parar. Não. Se tiver mercado e tiver cliente precisando desse atendimento, eu vou acompanhar essa necessidade. Essa é a minha cabeça. Sensacional, muito bem. Show de bola. E mensagem final para a galera que quer empreender ou quem já esteja empreendendo. Então, olha para as pessoas que estão em casa e a mensagem de Renato Souza, diretamente aqui do DNA Empreendedor. Que bom. Primeiro, obrigado, Vitor, pelo convite. É muito bom estar aqui compartilhando. É muito bom também passando esse perfil e esse histórico do que eu vivi. Não significa que é a receita do bolo, mas você pode ter alguns pontos que possam ter validade para a sua trajetória. Você que está empreendendo, iniciando um empreendimento, vida empreendedora, pense, foque no cliente, primeira coisa. Segunda coisa vão ter fases da empresa.
pense nisso. Vai ter fase que você vai ter que parar de ser o responsável por tudo e descentralizar. E também governança, cuidar, tudo isso. Outra coisa é ser muito verdadeiro. Errou com o cliente, dá a cara a tapa, voltar, explicar, corrigir, assim, porque a relação com o cliente ela deve ser duradoura. Então, assim, você tem que pensar no seu cliente como um ativo. Então, assim, e ter muita curiosidade intelectual, curiosidade de buscar informações e estar antenado, parcerias. E aí tem fases, né? Que nem a gente falou muito aqui, né? Quando você começa a crescer a empresa, você descentralizar, você ter líderes com seu DNA, né? Assim, que tenha com seu DNA, que eu falo DNA empreendedor, não que seja igual a você, não tem que ser igual a você. Assim, a diversidade é o que gera energia e que gera crescimento, né? Então, assim, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eu falo muito isso lá também. Não adianta você ter muito parcimônio, muito cuidado aqui, tem uma hora que tem que... E aí eu falo dessa diversidade, dessa diferença de ideias. Quantas vezes eu, com meus líderes lá, eu tô com uma ideia fechada, falo, não vou mudar, em 2 minutos eles me convencem e eu mudo. Né? Ontem foi um exemplo clássico disso, uma reunião que eu tive lá com o Everton e com a Paula. Então, assim, eu acho que tem que estar... E aí, essa palavra que suporta muito isso é a humildade. Porque se a gente achar que a gente está empreendendo, que eu estou numa empresa de 200, 500, 1000 funcionários e achar que eu sou o bam, é um risco muito grande de não dar certo no futuro. Então, assim, eu preciso focar muito eu foco muito na minha liderança, porque eu tendo bons líderes, eu vou ter bons liderados e vou ter bons funcionários e assim por diante. E eu vou ter bons clientes. Então, assim, acho que resumidamente, sendo bem direto, acho que essa é a dica que eu passo para cada um de vocês. Sensacional. Então, nós que agradecemos demais. E você que é um talento de mercado, o Renato já me contou que sempre está em busca de talentos, então se você é um talento, busque o time ali da Pontes, né, que eles vão fazer uma entrevista para conversar com você, e se você busca realmente mudança de vida, ter um carro, uma casa, realizar seu sonho, busque a Pontes, né, Renato? Como que eles fazem, cara, para ter acesso a isso? Pontes Consórcio, no nosso site, no Instagram também é Pontes Consórcio. Bota na legenda aí, na legenda. E também a gente está aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, ali no Jardim Esplanada, é um prédio bem grande lá, nossa fachada bem grande também. E a gente espera você para um café lá também. Muito bom, Renatão. Foi uma lição aqui para mim, uma aula, de verdade. Que bom. Tamo junto, você sabe disso. Junto, né? Conta verdadeiramente com a BeUp. É um grande prazer estar lá com vocês. Espero que a nossa parceria seja de muito longo prazo. E já agradecendo aqui, grande Renato, nós trouxemos aqui, Renatão, um presente aqui, um mimo do DNA Empreendedor para ti. Né? Cadê o quadro, galera? Cadê o quadro pro Renato? Vou abrir aqui para o quadro pro Renato. Inclusive, foi aniversário do Renato. Inclusive, eu tenho seu presente, viu, Renato? Não vou dar hoje, mas já tem seu presente. Né? Quer ler pra galera? Leio. Senhor, o que me trouxe até aqui foram meus resultados. E eles não me garantem nada a partir daqui. Estabilidade e garantias não existem, eu sei. Então hoje sempre venderei mais do que ontem. Serei melhor, mais disciplinado, mais esforçado e trabalhador, mais capacitado. Caso contrário, sei que estou no começo do fim. Meu ego é baseado nas minhas vendas e resultados sólidos. Nada mais, nada mais. Hoje começo do zero, sabendo que o meu sucesso depende só de mim e de ti. Amém. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Show de bola. E aí, Renatão, você estreando aqui o nosso quadro, né, DNA Empreendedor, eu queria que você assinasse ali para nós, por gentileza, cara. Vou pôr aqui vamos que vamos. 3 letras que eu uso em todas as minhas mensagens, né? É o vamos que vamos. Vamos que vamos. Então vamos pegar aqui, ó. Só deixar em pé, ó, Renatão. Tá. É isso aí, ó. Muito bem, então, coloquei de ladinho, aí. Então encerramos aqui o nosso primeiro programa DNA Empreendedor com o Renato Souza, líder da Pontes. E é claro, aguarde o próximo programa e tamo junto sempre. Faz assim, Renatão. Tamo junto sempre. Tamo junto. Valeu, show de bola.